Em uma pequena comunidade, existia um rei extremamente perfeccionista, que tinha o prazer em torturar qualquer de seus servos que cometesse um erro. E para isso ele sempre mantinha vários vigilantes atentos, e também das cães selvagens, dos mais bravos e violentos que se conhecia ali naquele lugar, para punir os culpados. Numa tarde, o rei observava o trabalho de um dos seus servos. Ele não gostava muito daquele servo e procurava ocasião para castigá-lo. Foi então que o rei lhe fez uma pergunta e o servo respondeu de maneira incorreta. Então o rei, sem demora, ordenou que esse servo fosse jogado aos cães, como exemplo para todos os outros servos de que o rei não tolerara erros. Porém, antes de ser jogado aos cães, o servo fez um último pedido ao rei. Senhor rei, eu o servi por mais de 10 anos. Estou muito triste porque o Senhor fez isso comigo. Permita ter mais 10 dias de vida antes de me jogar aos cães, para que eu coloque a minha vida em dia e me despeça também da minha família. O rei achou justo e lhe concedeu esses 10 dias. Nesses 10 dias, o servo foi designado para ajudar a guarda que lida com os cães do rei. Ele disse a ele que gostaria muito de alimentar aqueles cães durante os próximos 10 dias que lhe restavam. O guarda, no entanto, confuso com o pedido, concordou, e o servo foi designado para trabalhar na alimentação dos cães, também na limpeza e no banho deles, pois aqueles cães eram queridos do rei. Os 10 dias se passaram, e o rei ordenou que o servo fosse buscado imediatamente para que a pena do seu erro fosse aplicada a ele. Os guardas imediatamente jogaram o servo em meio aos cães, à vista de muitas pessoas que esperavam agoniadas que ele fosse despedaçado por aqueles cães. No entanto, algo aconteceu. Os cães, ao invés de devorá-lo, começaram a lambê-lo. Começaram a pular e a correr e a brincar. E a demonstrar grande alegria pela presença daquele servo naquele lugar. O rei, vendo isso, perplexo com o que estava diante dos seus olhos, disse: o que aconteceu com meus cães selvagens? O servo olhou nos olhos do rei e lhe respondeu: querido rei, eu servi os seus cães apenas 10 dias. Nesse tempo, fiz tudo o que podia por eles. Não fiz um trabalho perfeito. Cometi erros, mas os servi de coração. E eles não se esqueceram de mim. Não me maltrataram por ser eu um homem imperfeito. No entanto, meu rei, eu servi o Senhor por 10 anos, e o Senhor esqueceu de tudo que lhe fiz de todo o coração. Por causa de um único erro que cometi, o Senhor me condenou à morte. O rei, impactado pela sabedoria daquele servo, percebeu o seu erro e ordenou que o servo não fosse mais morto. Olha, minha amiga e meu amigo ouvinte, veja que quantas não são as vezes que cometemos erros, que cometemos falhas, por julgar as pessoas por um erro que elas cometeram. Veja que esse rei estava cometendo um grande erro, uma grande injustiça.
por causa de um erro que o seu servo havia cometido também. Entenda que um erro não cobre outro erro. Não podemos pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Aquele servo serviu aquele rei por 10 anos. De todo o coração servia, fazia tudo da melhor forma possível. E quando aquele servo cometeu um único erro, o rei mandou lançar ele aos cães para serem devorados. Quando aquele servo foi lhe dado os cães, ele tratou os cães da mesma maneira que ele lidava com o rei, com amor, com carinho, com consideração. E quando ele foi lançado diante dos cães selvagens, os cães lembraram do bem que ele o fez. Diferente daquele rei que havia esquecido diante de um erro. Um erro que aquele servo cometeu fez com que o rei esquecesse de todo o trabalho, toda a dedicação daquele servo. Que não sejamos como esse rei. Que não esquecemos, que não ignoramos o bem que as pessoas nos fazem. Que sejamos honestos, que sejamos justos, que sabemos a perdoar, que sabemos focar nas qualidades das pessoas e não nos seus defeitos, não nos seus erros. Porque erros todos temos, defeitos, falhas, todos nós temos. Que não venhamos julgá-las pelos seus erros, mas que venhamos extrair de cada pessoa que está ao nosso redor o melhor que elas têm para nós, o melhor que elas trazem dentro de si. E se em algum momento da vida, se em algum momento as pessoas que estão à nossa volta, elas nos decepcionar, ou elas cometerem um erro, que não a venhamos a julgá-la. Porque se julgamos, estamos cometendo um erro ainda maior do que o erro que ela cometeu. Mas que tenhamos misericórdia para com o nosso próximo, que nós lhe estendemos as mãos e oferecemos a ela o perdão, oferecemos a ela a chance de recomeçar. Talvez você que ouve neste momento essa mensagem, você está ferido, você está decepcionado, você está triste por um erro que uma pessoa cometeu com você. Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima de você, ele cometeu um erro e isso lhe entristeceu, isso lhe magoou. Mas através dessa mensagem, eu quero lhe dizer que nesse momento, você venha por um momento esquecer o erro que ela cometeu e lembrar de todos os momentos felizes que você já teve com essa pessoa. Todos os momentos bons, até mesmo todas as coisas boas que essa pessoa já te proporcionou. Somente assim você irá conseguir perdoá-la. Somente assim você irá conseguir superar esse sentimento que você está sentindo. Porque se você ficar pensando e olhando somente para o erro que ela cometeu, você nunca irá conseguir perdoá-la. Mas se você por um momento lembrar de tudo que ela já fez de bom para você, com certeza dentro de você vai surgir uma força, uma paz, e com essa força você vai conseguir perdoar o erro que essa pessoa cometeu. A exemplo do rei. Quando o rei lembrou de todos os anos que o servo o serviu, então ele não levou em consideração
aquele erro que ele cometeu e o perdoou e tirou de sobre ele aquela pena de morte. Que isso sirva como um exemplo para todos nós. Que sirva de um exemplo para todos. Que nunca venhamos focar somente nos erros de quem está à nossa volta, mas sim também nas suas qualidades. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.